Uma coisa que terminei descobrindo nessa vida, da pior maneira possível, foi a seguinte: o mundo em que vivemos não é nada do que parece ser. A realidade que vislumbramos diariamente nada mais é do que um tecido muito fino, na verdade. E esse tecido separa o nosso mundo de um outro, ou de outra realidade ou plano, como prefere. A maioria de nós sequer nota isso, pois não é sensível o bastante para perceber. No entanto, existem algumas exceções. A esses chamamos de médiums, sensitivos, paranormais e outras coisas do tipo. Todos substantivos diferentes que apenas nomeiam o mesmo tipo de pessoa. Descobri que era um deles ainda quando criança. Coisas estranhas aconteciam ao meu redor, coisas que inicialmente não entendia e que por causa disso não me assustavam. Foi com o passar dos anos e meu consequente amadurecimento que minha tenebrosa realidade se abateu sobre mim. E isso me aterrorizou logo no começo. Vozes estranhas me chamando, vultos passando por portas, calafrios inexplicáveis, sem que houvesse ninguém ao meu lado. Sensação de estar sendo observado, mesmo quando sozinho em lugares fechados. Tendo isso em vista, não precisa ser nenhum gênio para imaginar o quanto eu sofri, não somente pela aflição de meus medos, como também pelo preconceito do qual fui vítima por boa parte de minha infância e adolescência. Na escola, não conseguia me relacionar muito bem com as crianças de minha idade. Todas elas me achavam estranho, vivendo no mundo da lua, literalmente. Isso me tornou em um adolescente antissocial, do tipo que não andava ou falava com ninguém caso não fosse realmente necessário. Já em casa, sempre fui tratado com desconfiança. Meu pai achava que eu era doido. Já minha mãe afirmava apenas que eu passava por uma fase e que ela teria um final. O problema é que esse final nunca chegava. Não posso repreendê-los por não saberem lidar adequadamente com meu problema, pois eu mesmo não sei como eles poderiam tê-lo feito. Meus outros 2 irmãos, a Maria Clara e o José, eram absolutamente normais, e isso acentuava o contraste existente entre nós. Nem mesmo com eles eu conseguia manter uma interação social plena. Vivi retraído, sempre ouvindo e sentindo coisas que eles sequer imaginavam ou entendiam. Por isso terminei me tornando o patinho feio da família, condição da qual não gostava, mas que tinha lá as suas benesses. Por não me darem muita atenção, eu não precisava dar explicações do que acontecia à minha volta. Na maioria das vezes, não notavam os arrepios repentinos, as marcas dos beliscões, ou quando eu parava no meio da sala, olhando para os lados, procurando a fonte dos sons que me atormentavam. Existia sim. Digo existi porque na verdade realmente não vivia até meus 15 anos de idade. Sentia-me preso entre 2 mundos, sempre assediado por forças cujas origens e natureza desconhecia totalmente. Decidi então tomar uma atitude, mesmo que de forma tardia. Precisava entender o que acontecia comigo, ou, do contrário, terminaria realmente ficando louco, o que terminaria confirmando as suspeitas de meu pai. O problema era que eu não sabia o que fazer. Era uma adolescente, sozinho, incompreendido e inexperiente. Como poderia então lidar com aquelas situações? A verdade é que terminei aprendendo do jeito mais duro, ou seja, na prática. Certa noite tive um sonho muito agitado, tão agitado que acordei gritando e suado feito um louco. Levantei da cama e fui ao banheiro, onde lavei o rosto e me acalmei um pouco. Na volta para meu quarto, fui ao bebedouro situado em um canto da cozinha tomar um copo d'água, e foi aí que tive a, até então, experiência mais assustadora de minha vida. Ouvi uma voz fanhosa, "Tu, Tome Okoso", vindo de trás de mim. Olha só esse andarilho idiota. Vou dar outro beliscão nele. Risos vieram em resposta, e isso me permitiu identificar 3 presenças comigo em meio à escuridão. Tomei coragem e virei-me, pondo-me na posição em que,
acreditava eu. Estaria frente a frente com os donos daquelas vozes sinistras. O ambiente estava muito escuro, pois todas as luzes da casa estavam apagadas, e por isso conseguia ver apenas o contorno dos móveis. Mas mesmo assim, não pude deixar de notar aquelas sombras diabólicas a 2 passos de mim. Em meio às trevas pude apenas vislumbrar os contornos de seus corpos, mas apenas isso já foi o suficiente para gelar minha espinha de cima a baixo. As coisas tinham cerca de 1,5 metro de altura. Pareciam barrigudas, com pernas finas e tortas. Os braços eram tão longos que suas mãos tocavam no chão. Não consegui identificar nada de concreto, a não ser que uma coisa parecida com uma cobra ficava se movendo em frente a ele. Creio que deveria ser a língua deles. No topo da cabeça haviam 2 coisas pontudas, que imaginei que eram suas orelhas. Quando a coisa do meio deu um passo à frente em minha direção, levando aquela mão asquerosa com apenas 3 dedos ao meu braço, recuei e sussurrei, tomado pelo pânico que ameaçava me enlouquecer: deixe-me em paz. A coisa parou, ficando imóvel, e seus 2 companheiros claramente se entreolharam. Ele nos vê, murmuraram em nítido tom de espanto. Naquele momento fui tomado por um furor do qual ainda não havia experimentado em toda a minha vida. Se aquelas coisas eram as responsáveis por todo o sofrimento pelo qual havia passado, elas deveriam pagar por todo o mal que me fizeram. Não pensei 2 vezes e avancei com violência na direção da coisa que pretendia me beliscar. Tinha um copo de vidro na mão, parcialmente cheio com a água que planejava beber inicialmente, e usando-o como arma, acertei a cabeça da sombra maligna. O vidro estilhaçou-se, seguindo-se da cacofonia clássica dos cacos caindo no chão. A coisa titubeou e caiu de lado, apoiada na mão direita. Foi somente aí que notei minha mão formigando, provavelmente estraçalhada pelos cacos do copo quebrado. As outras 2 criaturas não gostaram de meu ato rebelde e partiram para cima de mim. Maldito! Pagará por isso! Rugiram elas, com a voz fanha, aterrorizante e agora completamente ameaçadora. Foi quando fechei meus punhos e rugi, pondo-me em posição de combate. Acontecesse o que fosse, eu enfrentaria os monstros bizarros. Mesmo que morresse ou coisa pior, eu os enfrentaria. Naquele exato instante, a luz foi acesa pelo meu pai, que veio verificar o que estava acontecendo. Ao fazê-lo, deparou-se comigo, rugindo sozinho em desafio no meio da cozinha, como um gladiador no centro do Coliseu Romano. Ao ver a decepção em seus olhos, minha fúria se foi, sendo substituída pela tristeza profunda que comumente me preenchia. Qual é o seu problema, Marlo? Perguntou ele, suspirando com pesar. Não respondi nada, pois sabia que não adiantaria de coisa alguma. As criaturas haviam sumido, como que evaporadas pela luz da lâmpada, e por um momento passei a acreditar que realmente havia enlouquecido. Foi quando finalmente olhei para o chão e vi os cacos de vidro espalhados próximos aos meus pés. Alguns estavam manchados com meu sangue vermelho, oriundo de minha mão direita, mas outros tinham uma cor diferente. Um líquido grosso, roxo e pegajoso os cobria. A realidade terminou se revelando para mim naquele momento, e o que descobri mudou a minha vida para sempre. Os demônios existiam e estavam à minha volta desde sempre, o tempo todo. Esperamos que você tenha gostado de nossa história, e caso curta esse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda e incentiva a continuar produzindo contos de qualidade para vocês. Muito obrigado e até a próxima.